15. Deixar aqui uma palavra bem rápida para a gente meditar nesse primeiro dia da semana, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 18. Samuel 15, 18. Todos acharam? Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei. Portanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel contristou toda a noite e clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para entrar. Pera aí, irmão, eu falei 15, 18, mas é 15, 10. Vamos de novo? 1 Samuel 15, 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei. Portanto, deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda a noite, clamou ao Senhor, e madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, a anunciar a Samuel dizendo: já chegou Saul ao Carmelo? E eis que levantou para si uma coluna. Então fez voltar e passou desde Gigal. Veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito seja tu do Senhor, executei a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois de ovelhas é este que tem ouvido aos meus ouvidos, e que mugido de vaca que ouço? E disse Saul, a qual respondeu Saul: de Amaleque as trouxeram, porque o povo perdoou melhor das ovelhas e das vacas, para oferecer ao Senhor o teu Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera e eu te declararei o que o Senhor me disse essa noite. E ele disse: então fala. Amém? Não vou orar porque o Braz já orou, não, Braz? Então pode sentar. Nós temos aqui a eleição de dois reis. Dois reis foram eleitos, separados para servir o Senhor. O primeiro rei foi Saul. E qual foi o motivo pelo qual Saul ele foi eleito? Porque o povo havia rejeitado ao Senhor. Porque quem governava, quem reinava sobre Israel era Deus, através do profeta Samuel. E aí o povo chega e se reúne e fala bem assim: olha, nós não queremos mais que você governe sobre nós, nós queremos um rei, nós queremos um líder que vai adiante de nós, que quando nós formos para a batalha, esse líder vai junto conosco,
Você observa que quando Israel ia para a batalha, na frente da batalha sempre iam os sacerdotes, os músicos levando consigo a arca da aliança. Essa arca representava a presença de Deus no meio do povo. Então, quando o povo vira para Samuel e fala bem assim: nós não queremos mais isso, nós queremos que você levante para nós um rei. A Bíblia diz que Samuel fica um pouco triste, fica chateado, ele se sente desprezado, ele se sente não reconhecido pelo povo. E o Senhor fala bem assim: Samuel, faça tudo o que o povo está te pedindo, porque o povo não tem te rejeitado, o povo tem me rejeitado. Então eu aprendo a partir de agora, nesse momento, que todas as vezes que eu rejeito alguém que Deus levantou para me dar direção, para ser uma palavra profética na minha vida, eu estou rejeitando não aquele que Deus levantou, mas o próprio Deus. E essa é a história. Samuel era o profeta do Senhor, Samuel era a voz de Deus no meio do povo, porque todas as vezes Deus usava um profeta para falar no meio da nação. Deus separava uma pessoa, e essa pessoa era ungida, essa pessoa era separada. Então sempre que Deus ia dar uma direção, Deus falava por meio de quem? Por meio do profeta. E agora o povo está dizendo assim: não queremos mais te ouvir, você ficou velho, suas palavras não mais confortam o nosso coração, nós queremos um rei jovem, um rei que vai diante de nós. E aí eles rejeitam aquele que Deus havia separado, e rejeitando o Senhor, Deus ordena a Samuel que levante um rei segundo o coração e o pedido do povo. E aí Deus então, quem foi eleito? Saul. E agora esse rei, ele vai sempre na batalha, sempre vai ter essas coisas, e Deus coloca Saul à prova. É muito importante essa palavra que eu vou lhe dar hoje. Eu quero que você guarde bem no teu coração, porque ela é vida para a sua alma. Ela é o segredo do sucesso e do fracasso da sua vida. Nesse 20, 30 anos de ministério, caminhada com Deus, eu aprendi que existem coisas que Deus, ele deixa a gente escolher, deixa a bel prazer. Existem algumas coisas que Deus, ele não dá ordem, ou então prescreve assuntos para que o homem deixe a liberdade. Por exemplo, não existe na Bíblia dias determinados para se ter culto. Existem textos onde diz que o povo que andava com Jesus congregava todos os dias. Mas se a igreja decidir que vai ter 3 cultos na semana, 4 na semana, 2 na semana, isso não está errado. Tem igreja que tem segunda, quarta, sexta e domingo, tem igreja que tem só quarta e domingo, tem igreja que tem culto todos os dias, tem igreja que tem culto de manhã, de tarde, de noite, tem igreja que só tem culto de dia. Isso são coisas que a gente decide. A Bíblia não tem escrito, prescrito, que a gente deve ter uma salinha das crianças, tem que ter um departamento de idosos, tem um grupo de segurança. Isso são costumes que com o tempo a gente vai passando de geração para geração. Agora, existem coisas onde Deus, ele ordena, ele direciona, ele pede. E todas as vezes que Deus pedir algo e ele te der medidas, datas, tamanho específico, é importante que você anote, para que você não erre, porque por isso o Senhor vai te cobrar. E eu vejo assim, eu tenho observado, nesse tempo que a gente tem estudado a palavra de Deus, a gente tem instruído a igreja, a membresia na palavra do Senhor, eu fico besta às vezes, eu fico pasmo, eu fico chateado e triste, que às vezes a palavra parece que não encontrou um lugar no coração das pessoas, principalmente na nossa igreja. A gente está pregando, a gente está instruindo, e a pessoa parece que ou não entrou no coração, ou ela não sentiu para ela. Palavras que você instruiu ela. Nós abrimos o texto, nós lemos o texto, estudamos junto, tiramos dúvida. Mês após mês, dia após dia, ano após ano, e quando chega o tempo de você cumprir aquela palavra, parece que nunca foi pregado. E isso você vai ter que dar conta. E isso faz diferença entre o seu sucesso e o seu fracasso. Olha a
aconteceu com Saul? Deus havia separado para ele um ministério que poderia ser um ministério gigantesco. Você tem uma ideia? Jesus era para ter vindo da família de Saul. Foi o primeiro rei. Um rei que foi eleito. Era um homem que tinha uma estatura bonita. Ele veio de uma tribo menor. E Deus separou ele, escolheu ele, colocou ele para ser o rei. E a única coisa que ele tinha que fazer é tomar cuidado com a palavra que Deus havia lhe dado. Vai ter uma guerra. Deus chega para Samuel e fala assim: Samuel, hoje eu me lembro de uma tribo que, quando Israel foi passar no deserto junto com Moisés, eles não deixaram o povo de Deus passar por lá. Os amalequitas. O rei Amaleque, ele foi mal com o meu povo. E hoje eu estou trazendo a lembrança. Vai até Saul, manda ele separar o exército, e ele deve entrar em batalha, em guerra contra Amaleque. Olha a palavra do Senhor. Peça para que ele mate todo mundo. Mate o rei, mate o jovem, mate o adulto, mulher grávida, criança lamentando. Não poupe ninguém. Eu preciso que você entenda que vai ter ordens que Deus vai te dar, direção que Deus vai te dar, que não é boa, que você vai ter que escolher de ficar bem na carne ou mal na carne com as pessoas. Mas Deus quer de você um posicionamento, principalmente se você for chamado para ter uma liderança, para você ter de uma certa forma, todos nós somos líderes. Se você não se vê assim, você deveria se ver. Porque se todo mundo falhar na sua casa, Deus te separou para ser líder. E Deus requer que você seja o quê? Uma direção, uma voz profética, uma luz no meio das trevas. Você tem que se posicionar. Você, Deus está contando contigo, e é por isso que Deus investiu na sua vida e na minha vida, para que nós nos posicionamos. As outras pessoas até possa ser que falhem, mas Deus conta que você o defenda. E como é que eu defendo, pastor? A Deus, cuidando e zelando da palavra que eu recebi. Porque a palavra de Deus é o próprio Deus. Existe uma questão na internet acerca de interpretação. As pessoas são muito ignorantes. É comum entre os evangélicos falar que a Bíblia é a palavra de Deus, certo? Mas isso aí é um livro raso de interpretação. Entre você e uma pessoa ímpia, você vai falar assim: não, eu creio na Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Entre você e mim, está tranquilo. Você falou, eu creio nisso. Agora, Deus sempre te chama para um nível mais profundo da revelação. E aí, como um mestre aí, que ele nos ensinou, isso virou questão, guerra na internet, porque ele diz o seguinte: a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia ela contém, por quê? Porque a palavra de Deus é viva, é Cristo. E quando eu ouço a palavra de Deus, entenda isso, ela muda a minha realidade. Vou dar um exemplo. Você vai lá no livro dos Evangelhos e você vai ver Mateus capítulo 14, aonde Jesus chega para Pedro e fala bem assim: Pedro fala bem assim, se é tu mesmo mestre, manda ter contigo sobre as águas. E Jesus fala assim: vem Pedro. E aí Pedro vai e ele anda sobre as águas. Isso é a palavra de Deus, sim ou não? Sim ou não? Sim. Agora, se eu tiver de repente precisando atravessar Vila Velha, eu chego na terceira ponte e falo bem assim: Senhor, eu invoco aqui a tua palavra, eu quero que o Senhor, está escrito aqui que o Senhor mandou Pedro, eu também quero ir, e é a palavra de Deus, e começar a andar. Você acha que eu vou conseguir andar sobre as águas? Sim ou não? Não é a palavra de Deus? E aí, funciona ou não funciona? Porque existe diferença entre a logos e a palavra rema. Quando eu ouço a palavra de Deus vindo do próprio Jesus, da boca dele, ela acontece um milagre. Essa é a diferença. Então, Saul recebe a palavra de Deus, ele entra na cidade de
Amaleque, na região de Amaleque. E a Bíblia diz que ele faz o quê? Ele não cumpriu a palavra de Deus como ela foi dada. Toma muito cuidado com isso. Porque nós somos medidos, nós somos provados com a palavra que Deus te dá. Às vezes você recebe uma palavra e parece que nada aconteceu, mas vai chegar um momento onde essa palavra ela vai passar pelo teste de provação, se você realmente acredita ou não, se você realmente crê que aquilo é Deus ou não. Porque a gente acha que às vezes que se eu me der mal, eu não posso cumprir a palavra de Deus. Por exemplo, posso dar exemplo? Estou vendendo um carro agora. O carro está com 300 mil quilômetros. Para vender esse carro é mais difícil, porque as pessoas querem um carro mais novo, quilometragem mais baixo. O que eu ouço de gente dizer assim é que você não volta. Sim, dá para voltar, mas é crime, é errado, é desonesto, é balança injusta. É nessa hora que você vai dizer: eu não vou fazer, mesmo tomando prejuízo. Eu prefiro dar um desconto, falar a verdade. Não é por causa do ambiente que nós estamos, que parece que no momento que nós estamos hoje, ser desonesto é melhor do que ser honesto. Se eu tivesse talvez voltado essa quilometragem desse carro, eu teria vendido o carro mais caro. Mas temos que tomar cuidado quando estamos tendo vantagem. E para ter vantagem, eu preciso jogar a palavra de Deus para trás de mim. Você tem que entender uma coisa: nesse mundo sofreremos dano. A minha carne, ela não quer perder, ela quer. E todas as vezes que eu optar pela palavra de Deus, eu vou ficar contra a minha carne. Saul, ele entra. Eu fico imaginando, irmão, vamos ser Saul nesse momento. Saul pega a batalha, fica imaginando Saul chegando lá na cidade e pensa assim: deve ser uma favela, deve ser um barco pobre, um povozinho feio pra caramba. Não deve ter nada, é tudo pobreza. Aí quando ele chega lá dentro, ele depara com o quê? Uma terra próspera. Só carro caro, só BMW, só. Fala um carro bonito aí, cara aí. Rafale, Hilux, Porsche, McLaren, só carreta. As casas, tudo bom e melhor. A Bíblia diz que Saul chega lá na fazenda, lá onde tinha um povo que tinha ovelha e rebanho, que ele viu? Só gado bom, só frigor, irmão, só melória. Ele olhou e falou assim: rapaz, eu acho que Saul, ele deve ter enganado. Ele falou para poder mandar tudo, matar tudo, passar tudo espado. Mas olha isso aqui, eu tenho que poupar isso aqui para Deus. Para Deus ou para ele? E a Bíblia diz que eles poupam o melhor do interdito. Outra coisa, toma cuidado. Quando Deus te falar que alguma coisa não presta, não presta. Quando Deus mandar você jogar fora, jogue fora. Quando Deus mandar você cortar laço, corte laço. Não tenha dó. A Bíblia diz que quando Deus rejeitou Saul, Samuel tinha dó de Saul. Continuava querendo trazer de volta. O Senhor falou assim: você está com dó dele ainda? Eu já rejeitei ele. Sabe a palavra que eu dei para ele? Não cumpriu. Sabe quem Deus escolhe? Quem fica com a palavra. Sabe quem é importante para Deus? Quem zela pela palavra. Aqui nós temos pregado, aqui está escrito na Bíblia, aqui nós temos estudado, aqui nós temos todos os dias meditado nela. O que adianta eu meditar nas Escrituras se quando chega o tempo de eu botar aquilo em prática, eu faço quanto que não vi nada? É isso que a Bíblia diz, que a letra mata e o Espírito traz vida. Não adianta nada eu ler todos os dias a Escritura e quando chegar o tempo de cumprir ela, eu fazer de conta que nunca ouvi. Por quê, pastor? Porque eu estou perdendo. Porque minha carne não está ganhando com isso. Você tem que aprender a dizer não. Nunca foi fácil de dizer assim: nesse mundo terei tribulações. Aquele que é amigo após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, siga-me. Tome cuidado, porque a Bíblia diz que Saul foi rejeitado porque não cumpriu a palavra de Deus totalmente. Sabe qual é o nosso problema? Eu cumpro em parte. Não existe isso para Deus. Ou você vem por inteiro, ou você não vem. Sabe por que Deus não se importa que você vá para o mundo e prove o mundo e depois volta? Porque é melhor Deus te pegar você todo quebrado lá no mundo, você vir por inteiro, do que você ficar dentro da igreja aqui pela metade.
Deus quer você por inteiro. A Bíblia diz que quando Deus separa Caim e Abel, eu não gostei de entender esse texto. Eu estudo isso. Todas as vezes que eu olhava para esse texto, eu vi a pregação, eu vi o estudo, mas eu não entendia, até que Deus abriu o entendimento. Porque a gente está olhando o quê? Ó, vou trazer uma oferta para Deus. Vou pegar aqui, não é você não. Ó, trazendo uma oferta para Deus. Você acha que Deus está vendo o quê? Dinheiro. Quando está trazendo, Deus está vendo o quê? Seu coração. Porque a sua oferta revela você. Tudo que fazemos para Deus revela quem somos. Olha o que a Bíblia diz. E Deus rejeitou Caim. Não foi oferta. Deus nem olhou para a oferta. Porque a oferta de Caim revelava quem ele era. A Bíblia diz que ele trouxe o quê? Faltando. Por que Deus falou assim? Vai lá e troca a oferta. Você trouxe pouco, traz um boi inteiro. Depois que Deus falou, não adianta Deus aceitar a oferta. Deus precisa que você se volte primeiro. Por que a oferta da viúva foi aceita? E a dos sacerdotes, a dos outros que ofertaram muito mais, não foi dada para Jesus como a melhor oferta? Porque a mulher deu tudo que tinha. Quando a Bíblia fala que deu tudo que tinha, ela foi inteira. Nós temos que aprender a ser inteiro para Deus. Eu não estou falando de pecado. Pecado todos temos. Mas quando você entrar diante de Deus, seja inteiro. Tem gente que é inteiro com pagamento, tem gente que é inteiro com emprego, tem gente que é inteiro com os filhos, tem gente que é inteiro com relacionamento, com casamento. Mas para Deus, traz o resto. Saul, ele chega e fala bem assim, olha, não, o texto ele é profundo. Saul fez o que tinha que fazer, matou metade das pessoas, poupou o rei, que era o mais importante. Poupou o rei, trouxe o rebanho, trouxe vaca, trouxe carro, trouxe o melhor. Toma cuidado, porque você acha que é melhor para Deus não é. Às vezes você acha que a melhor amizade que você tem é aquela ali. Deus falou, não, sai fora disso aí. Acabado a missão, ele tinha que se apresentar diante do Senhor, porque eles iam fazer um culto, iam consagrar. Foram para o monte, ia ter uma oferta. Mas a Bíblia diz que o Senhor já veio para Samuel e falou bem assim, tenho rejeitado Saul, me arrependo de colocar ele como rei, e já tenho buscado outra pessoa para o seu, alguém que tem um coração melhor do que o meu. A Bíblia diz então que Samuel gostava de Saul, tentou lutar, tentou intervir, tentou buscar com Deus. O Senhor falou assim, não adianta, já tenho rejeitado ele. E aí quando eles vão para o culto, aí Samuel chega lá, Saul está lá em cima no altar, esperando Saul chegar. O culto lá fora, o povo esperando. Samuel falou bem assim, quando ele chega, Saul fala, ô Pai do Senhor, varão, homem de Deus. Vamos cuidar com essas palavras lisonjeadas que demonstram que quer te ganhar. Samuel falou bem assim, você cumpriu a palavra de Deus? Toda palavra de Deus. Tem gente que não prospera mesmo dizimando, porque não cumpre toda a palavra de Deus acerca do dízimo e da oferta. Tem gente que não consegue, irmão, isso muda a sua vida. Dízimo, primícia, oferta não são receitas. Se eu não fizer como está escrito, não funciona. Não dá certo. Você tem que aprender a cumprir toda ela. Se mudar alguma coisa, muda o resultado. O Senhor aí, Samuel chega, você cumpriu toda a palavra de Deus? Cumpri toda a palavra de Deus. Que cara de pau, irmão. Que hipocrisia. Aí Samuel falou assim, engraçado, estou ouvindo aqui uma vaca mugindo, uns boi mugindo. O que é isso aí que eu estou vendo? Ah, esqueci de contar. Aí nessa hora ele fala o quê? O povo poupou. Sabe aquela esposa? Agora eu vou falar, pode? Aquela esposa que ela foi levantada para ser a luz da casa. Quando o marido erra, ela concorda que o erro vai beneficiar ela. Ela fala assim, ô pastor, meu marido, bota a culpa no cara. É ela, irmão, que decidiu. Ela que é conivente com o negócio.
Ou então o filho. Não, eu já falei, menino. Falei já, pastor, mas essa criança não tem jeito. Lembra que a Bíblia diz que Deus matou Eli por causa dos... Por quê, pastor? Porque ele era o cabeça. Ele tinha que se posicionar, ele tinha que dizer, eu sou contra. E tomar atitude. Deus quer que você se posicione quando for a sua hora. Deus quer que você fale, não concordo, não vou participar disso aqui não é de Deus, estou indo embora. Não precisa ser grosso, não precisa ser elegante, mas você precisa se posicionar. Você tem que falar o quê? Ó, isso aqui não concordo. Ó, estou indo embora, fiquem com Deus, estou indo embora, tchau. Não vou participar disso aqui não. O que Saul fez? Ah, rapaz, o povo, eu não tive como. O povo poupou os melhores. O gado melhor, o friboi, os gados de corte. E trouxeram o rei. Para que o rei? Vaidade. Para ostentar. Tem gente que segura coisa que Deus não mandou pegar, para quê? Para ostentar. Rede social, internet. As pessoas estão buscando ser aceitas pelas pessoas de fora. Tome cuidado com nota social. Se você quiser ser aceito pelas pessoas, você vai ser rejeitado por Deus. Porque nós estamos indo contra o mundo. Não espere ser aceito, não espere ser reconhecido e aplaudido. Quando o mundo te aplaudir, tome cuidado, Deus está te rejeitando. Ele diz que Samuel falou assim: espera um pouquinho que eu vou te dar uma palavra. Aqui Deus me mostrou. A palavra é o seguinte, ó. Deus hoje ia cumprir, ia confirmar o seu ministério. Se você tivesse executado a palavra de Deus por completo, hoje Deus ia confirmar seu ministério. Mas o Senhor te rejeitou, porque você rejeitou a palavra do Senhor. Quem está entendendo? Pastor, eu estou meio assim agora. São as suas escolhas. A palavra de Deus tem que influenciar as suas escolhas. Sempre se lembra disso. Podia voltar o carrinho do carro e vender mais rápido, mas eu escolhi não fazê-lo por causa da palavra de Deus. Só por causa da palavra, irmão. E nesse mundo, se você cometer crime, parece que é mais fácil. Você tem mais lucro, você ser criminoso. Mas é a palavra de Deus. Você é honesto por quê? Porque é de você ou é por causa da palavra de Deus? Por causa da palavra. É Cristo em nós. Todas as escolhas que você faz, desde a escolha do emprego, irmão. Tem gente que acha que isso não tem nada a ver. Ah, pastor, não tem nada a ver não. Tem. Você já perguntou a Deus se Ele quer que você trabalhe nesse lugar? Ou se esse trabalho vai tirar você da presença de Deus? Ou se esse trabalho vai atrapalhar Deus te usar? Eu vejo dessa forma. Eu não pego nada que vai atrapalhar a obra de Deus, porque são as escolhas que eu faço que refletem a honra e a glória de Deus. Tudo que fazemos tem que glorificar o nome do Senhor. Tem que tomar cuidado. O que eu faço com a palavra que eu recebi do Senhor? Seja ela pregada, seja ela profetizada, seja ela ensinada, seja que está escrita. E tem uma palavra ainda que Deus te deu pessoalmente. Aquela que Deus falou no seu íntimo, na sua alma, dentro do seu espírito, que ninguém sabe, é só você e Deus. Essa também vai cobrar. Palavras específicas, com datas específicas. Olha a palavra que Deus chama para Noé. Noé, eu preciso que você faça uma arca para mim. E Deus dá o quê? Tamanho, comprimento, altura, material, o que vai gastar, deu tudo para ele. Noé sabia fazer arca? Nunca tinha feito. Podia fazer de outro tamanho? Não. E hoje eu vejo pessoas especialistas falando que realmente é um milagre de Deus, porque todas as dimensões, largura e altura, era uma arca para suportar a tempestade e grande tormenta de força de tempestade na água. Essa arca, eles ficaram 1 ano e 10 meses no mar. Quando Deus te pedir algo, Ele sabe que lá na frente por que Ele está te pedindo. Quando Deus te dá uma direção específica, congrega ali, ajuda nessa obra. Ele está te dando uma direção específica. Eu posso congregar onde eu quero? Sim ou não? Não. Você não pensa em liberdade. Deus que faz. Não, eu vou para aquela igreja porque lá está cheio. Lá eu vou pregar e Deus vai me usar. Mas você está buscando o quê? Aplauso?
se eu fosse seguir meu coração, eu tinha abrido uma igreja em Vila Velha. Era mais perto para mim, tinha um custo menor. E aonde Deus me trouxe? Para Serra. Porque eu vi a diferença entre cumprir a palavra de Deus, obedecer o Senhor e não obedecê-lo. É tudo que Deus me pede, eu obedeço? Tudo. Quando Deus me pede, sim. Eu tenho até medo dele me pedir. Que se ele pedir, eu vou executar. Porque uma coisa eu não sou o melhor servo, mas eu procuro ser um servo obediente. Samuel falou assim: teu reino foi rasgado e dado a outro melhor do que tu. Por que Davi era melhor do que Saul? Porque o coração de Davi era inteiro, era sincero. Só tem uma coisa que Davi erra diante de Deus, no caso do Urias, da esposa de Urias. Só isso. Essa foi a única coisa que Davi fez, não pediu direção a Deus. Mas o dia que Deus repreendeu ele, o que ele falou? Pequei. Tem pessoa que não aceita ser repreendido. Tem pessoa que não aceita ser exortado. Tem pessoa que não aceita aquela pessoa que Deus colocou na vida dela para ser voz de Deus, para ser direção. Ela ignora, ela acha que sabe tudo. Ela acha que conhece todas as coisas. Você não conhece todas as coisas. Ninguém conhece. Eu preciso de gente que chega na minha vida e fala assim: você está errado, você precisa melhorar aqui, você precisa acertar aqui. Eu vejo minha esposa, eu não gosto de ficar muito perto da minha esposa quando está em casa de foco, porque ela vive me corrigindo. Aí isso, ele está lá, ela está fora do lugar. Eu falo: vou trabalhar, cara, não aguento ficar dentro de casa. É um olhar clínico, é um olhar diferente, sabe? A gente não pode ser confrontado, mas a gente precisa ser confrontado. Você tem que entender isso. Deus colocou Samuel na vida de Saul para que a vida de Saul, o ministério de Saul, fosse um ministério excelente. E na primeira vez que Samuel dá uma palavra para Saul, o que Saul fez? Não cumpriu. Nós temos crente hoje na nossa vida dessa forma. Irmão, vamos ler um texto ali. Abra sua Bíblia em Salmo capítulo 1. Me fechar esse culto aqui. Se é que eu posso dizer que é uma palavra profética, né? Abra a sua Bíblia em Salmo capítulo 1. Todo mundo achou? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Está tomando conselho de quem? Gente ímpia? Gente que não é crente? Gente que não tem história com Deus? Ele está te dando dica? Toma cuidado. Não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho. Você não ouve e não para ouvir. Você está caminhando. Não se assenta nas rodas dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita. Presta atenção, não está mandando você ler a Bíblia, não, está mandando você meditar. Pastor, o que é meditar? É quando eu tenho uma situação específica na minha vida, eu tenho que tomar uma decisão, e aí eu lembro que a palavra de Deus, ela me proíbe, ou ela me libera. Olha o que a Bíblia diz: não seja a tua balança desigual, desonesta. Por isso que eu não voltei o carreiro. Aí a Bíblia diz assim: ó, seja o teu falar sim, sim, não, não. Meditar na lei do Senhor é quando ela está dentro do teu coração e você é governado por ela. Eu não posso por causa disso, eu não posso por causa daquilo. A palavra de Deus, ela me direciona, ela me para ou me libera. Tem uns crentes, irmão, que parece que está escrito nada na Bíblia. Ele faz tudo que está na cabeça dele. Suas escolhas, eu volto a dizer, suas escolhas. Você tem que escolher pautado na palavra de Deus e pedir direção a Deus. Não é você decidindo segundo o seu coração, não. Aonde você está pescando? Aonde você está jogando seu anzol? No mundo? Você vai colher o que de lá? Porcaria. Joga no campo do Senhor.
Peça a Deus para direcionar a sua vida. Peça a Deus para te colocar no melhor. Faça negócio com Deus e chame Deus para ser seu patrocinador. Fique atento quando o inimigo mandar para você coisa que não presta, coisa que é contra a palavra de Deus. Você tem que entender essas coisas. Eu ia fazer um negócio lá com o carro, esse carro está quase vendido. O cara veio para comprar a disco. Eu falei assim: ó, vai pagar? Vai, só tem um detalhe: vamos para o cartório, eu passo tudo para o seu nome primeiro, depois você faz o pagamento. O cara não quis. E eu não entendi, é porque o cara não quis. Por que ele queria que o carro ficasse no meu nome? Trambique, irmão, coisa errada. Normal você comprar um carro e já passar para o seu nome. Medita na lei do Senhor dia aí. Não é lei. Olha o que vai acontecer com você. Pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer. Por que eu não prospero, pastor? Porque você não está meditando na lei do Senhor e não está tomando as suas decisões pautadas na palavra de Deus. Se algo é errado, não mexe com isso não, irmão. Se algo é proibido, não mexe com isso não. É aquela pessoa que ela não consulta Deus. Ela já tem o quê? A direção. Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Crente pode mexer com macumba? Pode não? Pode procurar um feiticeiro e fazer uma macumba para destruir a vida do cara que está te perturbando, não? Não pode por quê? Porque a palavra de Deus te proíbe. Mas sabe o que eu faço com essa raiva? Ora, fala com Deus. Crente pode mexer com coisa errada? Roubo? Não pode. Ai, pastor, está todo mundo no Paraguai, está trazendo essa novidade, está uma maravilha. Aí vai você. Ó, a filha está aqui, ó. Aí os caras estão passando. Aí você vai embora. Quando chega a sua vez, eu guardo. Para, gosta. E você olha para cima assim: ó, eu sei. Nada que é fora da palavra, Deus apoia. Precisa orar? Sim ou não? Então, deixa que eu falo. Tem coisas que Deus lhe dá. Tem coisas que Deus não lhe dá. As que Deus dá te faz prosperar. É uma bênção na sua vida. A que Deus não te dá vai ser tormento na sua vida, porque escolheu na carne. Toma muito cuidado com escolha na carne. Já tive essa experiência dessa de bater o pé e falar: eu quero. Um dia Deus tirou meu emprego. 15 anos de profissão. Eu fui lá e passou o oficerol. Eu bati o pé, eu falei com Deus que não aceitava. E aí Deus falou comigo: estou te preparando para o ministério. Eu não quero saber de ministério, não quero saber de pregar. Eu estava bem onde eu estava. Eu tinha orado, irmão, momentos antes. Eu acho que uns 3 ou 4 meses antes eu orei. Falei: Senhor, eu estou tão feliz com o meu emprego, com a minha vida financeira, com a minha vida profissional. Eu queria que o Senhor fizesse o que o Senhor fez na minha vida profissional, na vida espiritual, na vida ministerial. Deus ouviu. O que Deus fez? Arrancou tudo. Aí quando aconteceu, eu comecei a reclamar com Deus. Não te pedi isso, não falei isso com você, não era isso que eu queria. Aí bati o pé. Eu quero. Porta se abriu. Cheguei em casa, minha esposa falou: glória a Deus. Deus te ouviu. O ruim de você conhecer as coisas de Deus, que eu cheguei para ela e falei assim: isso não foi Deus. Ela: como assim você estava orando? Eu falei: mas Deus não deu. E por que você tem? Eu falei: porque eu peguei. Mas nisso não está Deus. Eu tinha 2, irmão. Um mês depois, arrancou o outro. Eu falei: irmão, não foi um bom emprego, não foi o melhor momento, eu não tinha experiência. Pensa um troço chato, um troço que não era. Eu queria voltar para onde eu estava, não podia voltar. Quando eu falei comigo: o seu tempo já passou. Aí no segundo eu falei assim: Senhor, eu vou protestar, eu vou chorar, eu vou jejuar, mas só quero uma coisa, só quero quando o Senhor me der. Aprendi. Foram 8 meses. E o dia que Deus me deu, Ele só me deu
para eu desapegar. Porque ele falou, esse não é o projeto da sua vida. Ele teve cuidado, sabe, de me devolver. Eu fiquei 4 anos e ali eu fui amadurecendo para chegar onde estou hoje. Quer prosperar? Quer que as coisas dêem certo na sua vida? Entenda a clareza com que a palavra de Deus fala com você. Seja fiel ao que a Bíblia está dizendo. Se tiver dúvida, pergunte. Quero tomar essa decisão, pastor. O que o senhor acha? É de Deus ou não? É boa ou não? É certo ou não? E quando Deus disser que não é para fazer, aceite. Às vezes tem coisas que Deus me pede que eu não quero fazer e é bom. Eu não quero fazer. Eu falo, eu estou para tomar uma decisão, irmão. Já tomei, no meu coração já tomei, só está faltando a boca falar. Sabe, eu estou ali na guerra com Deus, eu falei com Deus, Senhor, eu devo ir. Deus já mostrou por A, mas B, que é para mim ir. Só que são coisas que me tiram da zona de conforto. Eu estou lutando para não ir, mas vou ter que chegar nessa posição, vou ter que tomar essa decisão. Você precisa entender essas coisas. Tome cuidado daquilo que Deus falou que não é para pegar. Tome cuidado daquilo que Deus falou que não é para você mexer. Crente tem que mexer com coisas de Deus, não coisas do mundo. Tome muito cuidado com coisas ilícitas. Coisas ilícitas fazem o crente perecer financeiramente. Amém?